a gente tem uma mania de querer esperar pelos outros, né? E, tipo, eu não tô falando esperar uma ajuda física, esperar que, me ajude a limpar uma casa, me ajude a lavar uma louça. Eu tô querendo dizer, tipo, que te incentive. Por exemplo, eu não posso esperar que outra pessoa levante cedo por mim. Eu não posso esperar que alguém cuide da minha saúde. Eu não posso esperar que outra pessoa resolva os problemas que eu tenho pra resolver. Entendeu? Tô falando nesse sentido. E não tô querendo falar assim que eu sou a fodona, eu sou a super-homem, de forma alguma. Vocês são testemunha, né, de tudo que eu venho passando aí. Eu só quero dizer que tem coisa que, mesmo com dificuldade, a gente tem que tentar ser nosso próprio incentivo. Por exemplo, ontem eu tava, gente, podre de cansada. Porque ontem eu tirei pra dar um grau nessa casa, ficou só, tipo, minha penteadeira, o meu guarda-roupa, entendeu? Algumas coisas assim mesmo que era muito minucioso pra vir arrumando. E aí eu tava tão cansada, que eu falei assim, eu não dou conta mais. Vou deixar o meu guarda-roupa, a minha penteadeira e o guarda-roupa dos meninos pra poder terminar amanhã. E aí meu marido falou assim, por que você não termina logo, que amanhã você descansa o dia inteiro? E assim, eu até tentei internamente, mas eu simplesmente não consegui. Eu realmente estava muito cansada. Então, assim, eu recebi aquele incentivo externo, aquela força externa, se bem que ele poderia ter pegado e feito, né? Mas não é o ponto aqui. Mas meu corpo não conseguiu. Vocês conseguem entender? É nesse sentido que eu tô querendo falar. De tipo, eu que sei dos meus sonhos. Então, eu que tenho que ter a força de correr atrás. Porque o povo fala assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Ok, até esse ponto eu concordo. Só que eu acho também que Deus ajuda quem corre atrás, quem batalha e quem faz a sua parte. Até porque é bíblico, né? A gente tem que fazer a parte nossa pra Deus também nos ajudar com a parte dele. Vou dar outro exemplo aqui. Quando eu comecei na internet, eu ouvi piadinhas, eu ouvi risos, eu ouvi que, tipo assim, tá se passando, ela não tem idade mais, porque realmente, né, gente, eu tenho 35 anos. Só que eu comecei há um pouco mais de 5 anos atrás, então eu tinha o quê? Tava com 29 para 30. Mas eu sabia o que eu queria, sabe? Eu sabia que era o meu sonho, já tinha um tempo. Então, mesmo com o que eu ouvi, tipo, eu corri atrás. Tinha horas que eu desanimava, que eu achava assim que poderia não dar certo. Muitas vezes, gente. Muitas vezes, sim. Só que, como eu falei, eu que queria. Se eu não corresse atrás, ninguém teria feito por mim. E se eu tivesse desistido, eu não teria conquistado tanta coisa que eu conquistei com a internet. E, gente, pode acreditar, foi muita coisa. Coisa que, se fosse com outro serviço, eu não teria conseguido. E é esse pensamento que tem me ajudado a sair do buraco, que vocês sabem que eu me enfiei aí há mais de 3 anos, e também do vício. E falando em vício, eu acho que é um exemplo que cabe aqui também. Eu tenho um perfil onde eu tô ajudando pessoas também que tá no vício, tô dando dica. E aí eu recebo muitos comentários do tipo assim, mas eu não tenho incentivo. Mas eu não tenho um apoio. Tá, gente, eu não vou ser hipócrita. Óbvio que com apoio é tudo mais fácil? É tudo mais fácil. Mas, cara, não é porque eu não tenho um apoio que eu vou deixar de correr atrás. Porque quem sabe dos problemas psicológicos que essa merda faz na minha cabeça, sou eu. Então eu não posso encostar e falar assim, porque eu não tenho um apoio, eu não vou parar, eu não vou correr atrás. Até porque se eu tô ali fazendo os vídeos, incentivando, mostrando o que eu tô fazendo que tem me ajudado, então de certa forma já é um tipo de incentivo. A gente também tem que aprender a lidar com os erros, né? Que nem sempre também vai dar certo. Muitas e muitas vezes vai dar errado. E eu tô limpando isso aqui igual meu nariz pra poder falar com vocês. Muitas vezes vai dar errado e o importante é a gente não desistir. Ó, por exemplo, tá um exemplo bem aqui, ó. Quem me acompanhou com esse outro tapete aqui? Tava enorme, gente. Esse ponto aqui é um saco pra fazer. Tava enorme. Só que começou a encumbucar. O outro encumbucou tudo. Então, o que eu fiz? Desmanchei um tapete que eu já tinha gastado mais de um barbante e comecei de novo. Porque, tipo, não tinha outro jeito. Não tinha como eu continuar no erro. Eu tinha que desmanchar o erro e começar fazendo certo pra terminar certo, né? E mais uma vez eu volto a falar, gente. Não é que eu seja fodona, super-oma. Não é que eu sempre vou estar inspirada assim, não. Mas eu acho que pelo fato também de
eu ter crescido, me cria aqui, me cria ali, fico com meu pai e minha madrasta um tempo, fico com a minha avó e outro tempo, eu aprendi a me virar muito sozinha. Então, desde nova, eu aprendi que muita coisa a gente não pode esperar pelo outro, entendeu? É tão bom a gente ter um apoio, a gente ter uma rede de apoio, mas eu penso assim, que mesmo quem tem uma rede de apoio, tem sim certas atitudes que a pessoa vai ter que tomar, porque muitas das vezes outra pessoa pode até incentivar, mas a força não vem de dentro dela, não vai ajudar, não vai mover ela do lugar. Então, muita coisa, eu não tive medo de correr atrás, eu não tive medo de recomeçar, porque muita coisa eu já tinha esse pensamento, entendeu? Já aconteceu de, tipo, a gente ter uma boa vida, por exemplo, quando a gente morava em outra cidade, e eu tô limpando só essa parte aqui, porque eu tô falando com vocês, mas depois eu vou mudar tudo pra cá e vou limpar de lá, viu, gente? E ainda faltam as minhas gavetas, que é o pior. Mas, enfim, a gente morava em outra cidade e meu marido tinha um bom serviço, um bom salário. De repente, puf, acabou tudo, ele perdeu o serviço, a gente teve que voltar pra cá, porque aqui a casa é nossa e lá na outra cidade a gente pagava aluguel. E a gente voltou pra cá numa realidade que qualquer um ficaria louco. Eu chorei por muitas vezes. A gente teve que ficar na casa da minha sogra. Nem eu, nem ele tinha serviço. A gente procurava, não encontrava serviço. Então, assim, era desesperador. Mas, ao mesmo tempo que eu tava preocupada, claro, porque os meninos eram bem mais novinhos, né? Os meninos eram criança, porque, tipo, tem o quê? 9 anos atrás. Eu sabia que a gente ia conseguir reerguer. Eu falava pro meu marido, a gente vai conseguir. Não é a primeira vez que a gente cai, assim. E a gente conseguiu. Né? Muita gente aqui me acompanha no outro canal, sabe dessa história também, que qual foi a minha ideia? A gente não tinha nada, tinha R$300 de limite no cartão dele, e assim, muitos anos atrás, quando meu filho tinha 4 anos, então assim, há 13 anos atrás, eu já tinha mexido com vender produtos íntimos, só que não chegava a ser tão assim, sabe? Era mais um biquinho, até porque meu marido também trabalhava. Então me veio a ideia de pegar esse limite do cartão. E meu marido falou assim, ó, é só isso aí que a gente tem pra poder comprar comida. Nem tinha, era crédito. Não, mas confia que vai dar certo. Peguei R$300 que tinha de limite, comprei produto íntimo. Gente, eu nunca esqueço, deu uma caixinha desse tamanho, ó, desse tamanho. Nisso a gente não tinha nem carro, porque meu marido tinha vendido o nosso carro pra terminar a reforma aqui, porque a casa era muito pequenininha na época, não cabia nem as nossas coisas. Então nem carro a gente tinha. E aí eu peguei esses R$300, comprei de produto íntimo, não deu muita coisa. Criei uma página no Facebook, porque o Instagram ainda não era tão estourado, era mais o Facebook. Criei como se eu tivesse uma loja, que é a Boutique Sensual, sabe? Até hoje em dia ela é da minha cunhada, eu vendi pra minha cunhada. Criei como se fosse uma loja, comecei a fazer propaganda nos grupos de venda da cidade, como se eu tivesse uma loja, como se eu tivesse um caminhão de mercadoria, quando na verdade eu não tinha. Comecei a vender, ia fazer entrega de ônibus, já atravessei a cidade para fazer entrega de ônibus, ou eu marcava com o cliente na metade do caminho para poder entregar. Vocês entenderam? E eu fui crescendo. E aí eu vendi aquela caixinha, comprei outro. Gente, até que por fim eu montei uma loja. Tipo, não era uma loja física, mas vou mostrar aqui pra vocês o meu quarto. Ó, ele é meio que dividido, tá vendo? Lá pra trás é a minha cama e ele é bem grande. Essa parte aqui, onde tá a minha cama, eu tinha dividido ele. Opa, deixei vocês muito baixo aqui. Eu tinha dividido aqui e pra onde estava a minha cama, era só prateleira com mercadoria, muita coisa. Chegou ao ponto da gente ficar muitos meses vivendo só da minha loja. Eu paguei a minha moto com a minha loja, tudo era com a minha loja. Eu tirava, gente, em média, R$3.000 livre com a minha loja. De onde eu comecei com a caixinha desse tamanho. A gente conseguiu terminar a reforma da casa, a gente conseguiu refinanciar outro carro, entendeu? E tipo assim, foi questão de 1 ano. Pra quem tava no fundo do poço, igual a gente tava, eu achei muito rápido mesmo. Deu super certo, sabe? Deu super certo. A gente se reergueu, assim, de uma forma que nem eu mesma, depois que aconteceu, eu falei, poxa vida, eu sou foda mesmo. Então, assim, se eu tivesse esperado incentivo de alguém, o meu marido não ia ter essa ideia de falar assim, que ó, pega meu cartão e faz isso. Então, essa força veio de dentro de mim. Eu tive a ajuda de Deus demais da conta, porque se ele não quisesse, nada teria acontecido na minha vida. Só que o ponto, a partida, veio de mim. A garra de correr atrás
veio de mim. A força de vontade, o sonho, a esperança, a certeza que eu ia conseguir, veio de mim. Então, não é que eu queira passar por palestrante aqui hoje, que eu queira passar por coach aqui, de jeito nenhum, gente. Eu tenho meus defeitos, muito, mas eu quis... Covid. Eu quis pegar a inspiração que eu amanheci hoje, que eu acordei 6 e pouco já, ajeitando o que ficou faltando de ajeitar aqui. E a minha bagunça eu só passei pra lá pra ficar limpando aqui enquanto eu converso com vocês, tá? Pra poder tentar inspirar vocês também. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou especial, nada do tipo. Do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa consegue. O que mais sabota a gente é nosso próprio cérebro. A nossa maior luta tem que ser contra o nosso próprio cérebro. E isso vale pra tudo. Então é isso. Eu agradeço muito vocês por tudo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E de verdade, eu espero que esse vídeo toque alguém nesse sábado, tá? E é isso. Um ótimo final de semana pra você, pra sua família, um bom descanso, um bom trabalho. E até segunda-feira, se Deus quiser. Beijão. Tchau.